Olá a todos, estamos aqui novamente, direto dos estúdios da Rede Fé, 100,1, programa da Igreja Moriá, Palavra e Poder. E está comigo hoje aqui, né, o ministro Ricardo. Daqui a pouco ele vai dar as considerações iniciais. Agradecer a audiência de vocês que têm acompanhado a programação. E como o programa já diz, né, o tema, o nome do programa, Palavra e Poder. Nós estamos aqui durante meia hora para estarmos meditando em algumas histórias da Bíblia, situações onde pessoas que acreditaram e creram, né, e voltou essa fé para esse Deus, e Deus se manifestou e operou, transformou e abençoou. Nós vamos daqui a pouco então estar meditando, né, algumas passagens da Bíblia, e no final, se você quer a nossa ajuda em oração, prepara um copo com água, deixa um copo com água preparado. Se você quer orar por parentes ou familiares teu, deixa foto, alguma coisa que representa eles aí do lado. Se você vai estar no carro, vai estar ouvindo a programação, se na hora da oração você puder dar uma parada para estar orando junto com a gente, vai ser muito bom para você. Mas antes da gente entrar direto no assunto, eu vou passar para o ministro Ricardo, ele vai dar as considerações iniciais dele, e logo depois a gente retorna, né, para falar então da palavra do poder, da palavra de Deus e do poder de Deus. E eu não sei a situação, eu não sei o que você está enfrentando ou passando, mas o que eu sei é que esse Deus, ele é poderoso para transformar e mudar qualquer situação da tua vida. Não é isso, ministro Ricardo? É isso sim, pastor Roberto. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez, nesse programa abençoado, amigo e amigo ouvinte. Eu não sei de onde você nos ouve, mas se você dedicar 30 minutos que estaremos juntos aqui nessa programação, a dar ouvido ao que vai ser falado, ao que vai ser tratado, eu tenho certeza que a sua vida vai ter uma mudança. Quando terminar essa programação, no término desse programa, você vai sentir algo diferente, você vai perceber algo diferente em você. Talvez você seja uma pessoa que não tem tido paz na sua vida, ou talvez você tenha vivido algum problema na sua vida, alguma situação difícil que você não está conseguindo vencer, não está sabendo lidar com ela. Meu amigo, minha amiga, fique conosco. Serão 30 minutos de orientação à luz da palavra de Deus. E eu tenho certeza que no término dessa programação, a sua visão, o seu pensamento vai ser diferente. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, é impossível que você fique conosco nessa programação e ao término dela você esteja da mesma forma. É impossível que, se você estiver, ainda que você esteja desesperado, desesperada por uma situação, ao término dessa programação, depois que você ouvir a palavra de Deus, receber uma oração, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Eu tenho certeza que o seu estado de espírito não será o mesmo do qual a gente começa agora. Não é isso, pastor? É isso mesmo, graças a Deus. E se você tem nos acompanhado, se você tem uma Bíblia ali, né, online, de alguma forma você quer acompanhar a história aqui, nós vamos abrir então as nossas Bíblias. Em 2 Reis, no capítulo 2, a gente vai ver uma história aqui muito interessante, né? Isso às vezes se identifica com a situação e o problema de muitas pessoas, porque são pessoas que têm tudo para vencer na vida. Tem pessoas que, sabe, as pessoas olham para ela e falam assim: eu não sei porque que a tua vida não dá certo, não sei porque essa área da tua vida não dá certo, porque olhando para você, assim, você tem tudo para dar certo, e às vezes não dá certo. Nós pegamos uma passagem da Bíblia que ilustra muito bem isso. Então, se você vai nos acompanhar, no segundo livro de Reis, no capítulo 2 Reis, né, 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 ao 22, nós vamos ler, e depois nós vamos meditar, né, nesse tempo que a gente tem aqui, e no final nós vamos fazer a oração. Então diz assim a palavra de Deus, ó, 2 Reis, capítulo 2, do 19 ao 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu, os homens da cidade, as pessoas que moravam naquela cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Quer dizer, era uma cidade bem localizada, era uma cidade, pelo que eles estão dizendo aqui, que tinha tudo para dar certo. Era uma cidade que o lugar que ela estava geograficamente localizada
era para ser uma cidade assim bem povoada, onde as famílias construíam suas casas, plantio para a criação do gado, dos animais, mas isso não acontecia. Quer dizer, aparentemente era para estar acontecendo tudo isso, mas nós vamos ver que não estava acontecendo e o porquê, havia uma causa do porquê não está acontecendo isso. Ó. Então diz lá, ó, porém as águas são más. Tem tradução que fala águas amargas. E a terra era estéril. Perceba que o problema não estava na terra, o problema estava nas águas. As águas más ou amargas tornavam a terra estéril, porque eles não podiam usar esta água nem para eles, nem para as famílias, nem para as pessoas, nem para o gado, nem para os animais e nem para regar a terra. Então diz aqui, a terra era estéril. O 20, e ele disse, trazei-me um prato novo, profeta. Quer dizer, os homens da cidade, os homens que trabalhavam então na lavoura, as pessoas que trabalhavam então que tinham seus animais, eles evitavam, eles não iam para aquela cidade justamente porque não tinha como eles plantar, para cultivar, para comer, para trazer alimento para sua casa, para sua família. A água, os animais não podiam beber, porque senão, né, podia fazer mal, podia morrer. E o profeta então disse assim, então disse no 20, trazei-me um prato novo e põe nele sal. E trouxeram. O 21. Depois nós vamos falar tudo sobre isso daqui, tá? O 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, olha que interessante, o que ele disse? Assim diz o profeta Eliseu. Não, assim diz o Senhor, com letra maiúscula. O que ele está falando, você percebe que o que ele está fazendo não foi coisa da cabeça dele. Deus deu aquela direção para ele pedir um prato novo, colocar o sal e alguém levar ele lá no manancial das águas, lá onde brotava, na fonte. Né? E assim diz o Senhor, torne saudáveis estas águas. Já não procederá mais daí morte nem esterilidade. Então ele pega o sal, tudo, nós já vamos daqui a pouco, né? Nós vamos ver eu e o ministro Ricardo falar. O 22. A hora que ele fez esse ato de fé, porque Deus mandou ele fazer, ele abre a boca dizendo, assim diz o Senhor, torna-se saudável. É no 22. E ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. A palavra que Eliseu falou não era dele. Assim diz o Senhor. Mas o que eu vejo que eu já vou te passar, que chama a atenção? Porque às vezes tem pessoas que eles querem combater eles querem combater o efeito. Eles não querem combater o causador do problema. Tipo assim, às vezes tem uma pessoa que ele tá com uma febre. A febre, o corpo tá manifestando, o corpo tá trazendo uma resposta que tem algo infeccionado no corpo da pessoa. É a febre. Aí a pessoa vai lá, o que é bom para a febre? Dipirona, um anador, para cortar a febre. Não vai cortar o que está causando a infecção para gerar a febre. Mas aquilo é apenas o quê? É um paliativo. Agora vai fazer um exame, vai atrás, vai descobrir o que está causando essa febre. Então é mais ou menos isso aqui, ó. O Eliseu não faz isso. O Eliseu ele não está indo para combater o efeito do causador. Algo tornava a terra estéril. O que tornava a terra estéril? Era a terra que não prestava? Não. As águas, o rio que cortava aquela cidade, dentro dessa cidade aqui, as águas que passavam por ali eram águas más. Eram águas que não servia para o plantio, não servia para beber, não servia para tomar banho, não servia para o gado, para os animais, não servia para nada. Então, porque a água, vamos colocar assim, era uma água estragada, né? Tornou a terra estéril. As pessoas não podiam plantar. E outra, se tem uma água que é estragada ou água má, mas é como se você pegasse, você plantou alguma coisa ali, pegasse aquilo ali, é como se você estivesse jogando um veneno naquilo. Como é que nós vamos comer o que gerar daquilo ali, né? Águas más. Então eles tinham essa preocupação. Quando eles vão no profeta, mas eu quero falar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, talvez você está diante de uma situação que até hoje você tem lutado para combater esse problema. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema conjugal, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema espiritual, às vezes é um problema financeiro. Porque muitas pessoas eles querem combater
Não o que está causando esse problema, mas os efeitos do problema. E aí eles ficam lutando contra os efeitos, mas nunca resolve por completo a situação. Como é que a gente percebe isso daqui? O profeta já estava na cidade. A fonte não partia dessa cidade, partia de um lugar mais longe. O que ele faz? Não adiantava ele pegar esse sal, que foi um ato de fé dele, e jogar apenas ali, porque era uma corrente de água. Então ela vem já passando por vários lugares. Então percebe que o problema não era quando chegava nessa cidade a água ali ficava estragada. Ela já vinha lá da fonte estragada. Então por onde essa água passava, era água, vamos colocar assim, vai no jeito mais fácil de entender, era água contaminada. Ela não era água que podia beber, ela não era água que podia usar para fazer comida, colocar para cozinhar lá as coisas, água que os animais não podiam beber, a água que não servia nem para regar, para jogar, você plantar as coisas e querer regar. Então, isso tornava o quê? A terra estéril. Então, qual era o causador de todo esse problema na cidade? As águas. Eram as águas. As águas da cidade tornavam a cidade estéril, a terra estéril. E por tornar a terra estéril, as pessoas não queriam morar lá, ué. Ninguém queria morar lá. Como é que a gente vai morar num lugar que a água ela pode envenenar as pessoas, a água pode matar meus animais, a água não serve pra gente beber, a água não serve para tomar banho, a água não serve para fazer comida. O que a gente vai fazer nessa cidade? Essas pessoas vão até o profeta e diz isso para ele, relata isso para ele. Mas aí a gente vê aqui o que o profeta fez. E aí eu vejo o quê? Porque quando ele abre a boca e fala assim, assim diz o Senhor. Perceba que quem fez ele lá no manancial das águas foi Deus. Falou, não adianta você querer combater o mal de forma superficial. Você vai ter que combater o mal pela raiz. O que está causando, né, essa terra tão estéril, um lugar inabitável? As águas. Ninguém consegue habitar aqui, porque as águas são águas contaminadas. É perigoso. As pessoas morrer, os animais morrer, não serve, a água não serve. É como um veneno, vamos pôr assim. E aí eles vão até o profeta e fala isso. Deus dá direção para o profeta e Deus fala então para ele o quê? Não adianta querer resolver de uma forma superficial. Você vai ter que ir lá na raiz do problema. O problema tem que ser resolvido lá. Então quando ele vai até a nascente, a fonte, aonde brotava, que irrigava, né, toda aquela região, aquelas águas. O problema estava, que coisa interessante, estava lá na fonte. A raiz do problema era onde a água brotava. A gente poderia imaginar assim, às vezes, né, sei lá, bichos que morrem, tudo cai, vai contaminando a água, suja, estragada. Não, o problema não estava ali, só ali. O problema estava lá na fonte, lá na raiz. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem pessoas que a vida dele é de altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Porque vive combatendo, você que está nos ouvindo e nos acompanhando. Talvez porque você fica só lutando contra os efeitos do causador, daquilo que causa isso. Você não vai direto contra o problema para resolver a situação. O que você entende aqui? O senhor veja, pastor, que veja se não é, minha amiga e minha amiga, talvez a sua situação. Pensa naquele povo. Há quem tinha os animais que dependia da água, há quem tinha a terra que podia plantar, mas não podia fazer. Por que não podia? Por conta da situação da água. E muitas são as pessoas que nos ouvem nesse momento e você está vivendo isso. Talvez você tenha vários diplomas na parede de cursos que você fez, e você não consegue, com a sua condição, com o estudo que você fez, dar o melhor para sua família, sair da situação que você está vivendo. Talvez você, como esse povo que dependia da água, que tinha tudo em mãos, o que eles podiam fazer, eles tinham ali à disposição e não podia executar por conta da água. E olha que situação, a água é vida. Em todo lugar a água é fonte de vida. Fonte vital, né? Fonte vital de vida. E no caso deles ali, as águas daquela cidade eram o problema. Talvez você se preparou tanto. Talvez você tenha tido problema na sua família, com os seus filhos ou com seu cônjuge,
Você procura fazer tudo certo e você não entende a situação que você está vivendo. Você não entende por que você tem tido uma vida amarga como essas águas. Mas talvez o problema seja esse. Talvez você tenha tratado com a força dos seus braços. Esse povo nessa cidade, eles tinham esse problema e Deus se preocupou. Talvez quanto tempo você vem pedindo a Deus uma direção, uma orientação. Talvez quantas vezes você se pega orando, rezando, pedindo para Deus que Deus o ajude. E você veja a preocupação de Deus. Deus enviou o profeta. Quando eles chegaram até o profeta, Deus deu a direção. Aqui a palavra de Deus é clara, assim diz o Senhor. Ou seja, a orientação veio de Deus. Meu amigo, se você der ouvidos à orientação de Deus, como deu o profeta Eliseu, é como se você estiver indo na fonte. Quando você ouve a orientação de Deus, a direção de Deus, você está indo na fonte. Por que na fonte? Porque a orientação de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele vai tratar você. Ele vai tirar essa angústia, esse desespero, vai tirar todos os problemas, mexe com o nosso emocional. Então, primeiro, o Espírito de Deus, ele vai tratar você. E vai te abrir a visão, vai te mostrar um novo caminho, como mostrou a Eliseu. Deus disse para Eliseu, vai lá na fonte e lança o sal lá. Por quê? Porque de lá, quando saísse da fonte a água ia vir com o problema resolvido. Quando você der um passo até Deus, quando você vai até Deus, quando nós vamos até Deus, nós estamos dando um passo até Ele, Ele vem de prontidão até a gente e nos orienta como orientou a Eliseu. E aí sim você vai conseguir sobressair a essa situação que você está vivendo. E na fonte do problema, pastor, eu entendo, na minha visão, quando a gente vai até Deus. Sim, porque a Bíblia fala, Jesus disse, né? Eu sou a fonte da água da vida. Quem tem sede, vinde a mim e beba. Interessante esse entendimento aqui. Quer dizer, às vezes a pessoa está querendo resolver com a força do braço, com a inteligência dela, a capacidade dela. Não estamos dizendo aqui que a pessoa não tem. Exatamente. Mas só que ela está tentando resolver de uma forma superficial. Entendeu? Exatamente. O problema é aquele negócio que você fala, o buraco é mais baixo, a situação é mais complicada. Sim. Então não adianta. E quando um problema, você vê aqui ó, o profeta poderia ir lá, então o que está acontecendo? Não. Quer dizer, tem a direção de Deus e ele abre a boca e fala, assim diz o Senhor, a partir de hoje, torna saudável estas águas. Então ele não está falando por ele está falando exatamente por aquilo que Deus pôs no coração dele. E o ir na fonte, quer dizer, é você buscar a Deus em primeiro lugar, a fonte. Que é a fonte das águas vivas. Na hora que você busca Deus, Jesus em primeiro lugar, que é a fonte, as outras coisas vão se resolver. Entendeu? Que nem o versículo 19 mostra, eis que o lugar é bom, quer dizer, é um lugar bom para morar e habitar, mas às vezes a vida da pessoa, você fala, olha para a pessoa, nossa, a pessoa tem tudo para dar certo. Tudo para arrebentar. Esse casamento tem tudo para dar certo. Exatamente. Essa empresa tem tudo para dar certo, essa pessoa tem tudo para dar certo, e por que não dá? E ela é a pessoa batalhadora, que trabalha, que luta, porque às vezes você que está nos assistindo, nos ouvindo, você tem combatido de forma superficial. Não foi na fonte. Não foi direto realmente, como a Bíblia diz, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que ele vai... Nós temos uma outra passagem que ilustra bem isso daqui. Tem outra passagem aqui, ó, eu vou abrir, dá tempo ainda para a gente fazer isso. Tem bastante assunto aqui nesse primeiro. Bastante coisa. Em Marcos, olha que situação interessante, Marcos, capítulo 5, capítulo 5, versículo do 4 ao 5, a história do Gadareno. Sim. Eu vou ler isso aqui, o versículo 4 e 5, diz assim, ó. Deixa eu ver aqui, ok. Porque tendo sido muitas vezes preso, olha lá, eles tentando resolver, é uma cidade onde tinha um rapaz possesso por legiões de demônio. Tá aqui, ó. A cura do endemoniado Gadareno, que é o capítulo 5 aqui de Marcos. Eu vou só alternar aqui uns versículos para entrar e encaixar no que nós estamos falando. Eles tentavam resolver o problema. Agora pensa bem, um rapaz que via que nem um lunático, o texto vai dizer aqui, ó, versículo 4, porque esse rapaz que vivia endemoniado, possesso por demônios, diz assim, ó, tendo sido muitas vezes preso, tentaram resolver ele,
Mas prendendo. Pegava ele, levava para dentro de uma prisão, prendia com grilhões e cadeias, correntes. Mas o que era o problema? Era um demônio que estava no rapaz. Não adianta corrente, cadeia. Diz aqui, ó. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias eram quebradas. Não resolvia o problema. Mas eles não tentavam resolver? Tentava. Ele quebrava, foram quebradas por ele. E os grilhões se despedaçava tudo. E ninguém podia subjugar. Ninguém conseguia resolver aquela situação. Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quer dizer, pensa bem, uma pessoa que morava numa cidade dessa, os pais que tinham que levar os seus filhos para a escola, ou deixar os meninos brincar na rua, se fosse nos dias de hoje um campinho para jogar bola, qual pai tinha coragem de deixar um lunático doido desse? Você entendeu? Então era um problema que apavorava toda a cidade. Tanto é que nós vamos ver aqui. Tentaram resolver, né, as pessoas da cidade, vamos pôr assim, a segurança da cidade, a polícia da cidade, pegavam ele, vários homens, acorrentava, levava para dentro de uma prisão, trancava ele lá dentro, fechava, passava um pouco, estava tudo arrebentado, estourado. Cadê o homem? Arrebentou tudo e saiu. É tentar resolver o problema de forma superficial. Jesus já não fez isso. O texto diz assim, ó, eu deixei bem resumido aqui para não demorar. Versículo 8 diz assim, ó: porém Jesus foi naquela cidade e lhe disse: espírito imundo. Jesus foi direto aonde? Na fonte. Na fonte do direto problema. Na raiz do problema. Ó. Jesus não pediu, ó, amarra ele de novo, acorrenta ele, joga dentro da cadeia. Vamos sentar o paulada nele aqui até ele desmaiar para ver se ficou. Não, ó. Porque Jesus lhe disse: espírito imundo, sai deste homem. Acabou. Olha o que vai acontecer. Jesus foi direto aonde? Na raiz do problema. Jesus identificou que era uma... Jesus vai entrevistar, Jesus vai falar assim: qual o teu nome? Legião de demônios, porque somos muitos, tal. Não vou ficar lendo isso aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui. As pessoas da cidade tentaram resolver por muito tempo do jeito deles. De forma superficial. Amarrava, acorrentava, prendia. Quando eles iam ver, estava tudo arrebentado e o homem escapou de novo. Arrebentava tudo e saía. Arrebentava tudo várias vezes. Jesus chegou, colocou os pés lá, se dirigiu, foi lá na raiz do problema, repreendeu o demônio, expulsou o demônio. Não vou entrar aqui, pediu para ir para os pocos, isso aí não interessa para nós. E o versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado e o que tivera a legião de demônios assentado, vestido em perfeito juízo, em perfeito estado. Acabou. Acabou. A fonte Jesus, entendeu? Foi na raiz do problema, expulsou aquela legião de demônio. O que as pessoas da cidade estavam tentando fazer na força do braço, com correntes, com cadeias, com prisões. É que nem o anador que eu falei. A pessoa tomou o anador, por um tempo a febre some, não some? Some. Só que se não tratar o causador, daqui, sei lá, 2, 3, 4, 5 horas, ó, a febre de novo, aí vai ter que ficar tomando anador. Mas você vai tomar o que para resolver o problema que está causando a infecção? Aí Jesus aqui, ele vai direto. Então isso aqui é importante para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Porque às vezes é assim, né? Ela está tentando, assim, no anador, no dipirona. Tentando pelo conhecimento, tentando pela capacidade. Mas você veja, meu amigo, minha amiga, o que Jesus fez? Jesus repreendeu aquele espírito. Com o quê? Com a palavra. Com a palavra. O que Eliseu fez? Eliseu foi até a fonte do problema na obediência do quê? Da palavra de Deus. O que você está ouvindo nesse momento, nessa programação? A palavra de Deus. E, meu amigo, se você se entregar, se você aceitar essa palavra, se você se entregar, você fazer, nós vamos orar daqui a pouco, e se você, talvez você diga assim: ministro, eu não sei nem falar com Deus, eu não sei orar, eu nunca participei numa igreja, numa reunião, ou talvez você conhece tudo que nós estamos falando aqui e não tem encontrado em você forças para lutar. Meu amigo, se você fizer uma oração agora sincera, de dentro do seu coração, direto para Deus,
essa força dessa palavra que veio até essas pessoas, ela virá sobre você. O Espírito de Deus virá sobre você com essa força, com esse poder. O poder do quê? Da palavra de Deus. E é o que você precisa, meu amigo. O que nós precisamos hoje é a direção da palavra de Deus. Porque quando obedecemos a palavra de Deus, nós estamos dizendo para Deus, meu Deus, eu estudei para isso, eu sou capacitado para tal coisa, me profissionalizei, fiz os cursos para isso, mas eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que preciso da sua bênção, da tua palavra na minha vida. E isso só depende de você, meu amigo. Não é isso, pastor? Exatamente. Então as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, talvez você está aí e você fala, gente, eu não sei porque a minha vida, né, não vai para frente. Eu não sei porque essa área da minha vida que não dá certo. Eu era desse jeito quando eu não era convertido. Eu ficava olhando para áreas da minha vida e falei, gente, mas eu não sou desonesto. Sabe, eu não devo para as pessoas, eu procuro fazer tudo direito. Eu aprendi isso com meus pais, são princípios, né, que eu herdei da minha família, sabe, assim, tudo. E por que esse negócio está sempre patinando? Porque eu tentava resolver com a minha condição, com a minha capacidade, do meu jeito. Mas quando me apresentaram o poder da palavra de Deus, que até é o nome do programa, né, Palavra e Poder, e eu abri o meu coração, porque não adianta também a pessoa só ficar ouvindo na sequência, nós vamos até falar um pouco sobre isso, do poder da palavra de Deus, o poder que a palavra de Deus tem para transformar a vida de qualquer pessoa. Só que tem um detalhe, a pessoa ela vai ter que permitir essa palavra entrar dentro dela. Ela vai ter, porque a palavra de Deus, ela, além dela ter esse poder, essa capacidade de transformar a vida de uma pessoa, ela nos confronta. Porque a gente está fazendo coisas que na nossa cabeça, não, tá tudo certo, é assim mesmo, sabe? É o meu jeito, eu vou continuar fazendo isso. Aí a pessoa começa a dar ouvido à palavra e começa a confrontar ela. E às vezes ela não aceita. Então, se você não aceita, não se quebranta e não se rende e permite a palavra entrar, fica difícil Deus trabalhar. Nós vamos ver nos próximos programas a grandeza do poder da palavra de Deus. Mas eu preciso me sujeitar à palavra. Não adianta eu ficar, sabe, querendo fazer as coisas do meu jeito, apenas querendo ouvir conceitos de pessoas. Não que seja totalmente errado, mas os conceitos ou as opiniões, as orientações que essas pessoas têm dado, está à luz da palavra? Não. Tem tudo para dar errado. A única palavra infalível, é isso que nós vamos provar nos próximos programas, é a palavra de Deus. A fonte da verdade é a palavra de Deus. Os céus e a terra, tudo um dia vai passar. Mas as palavras de Deus vai passar. Nós vamos orar agora, depois vamos dar os endereços, né? Sim. Dá tempo de a gente passar os endereços. Nós vamos orar. Então você que quer a nossa ajuda em oração, eu quero orar com vocês. Eu quero falar com Deus por vocês. Então, se você quer a nossa ajuda em oração, se você está dentro do teu carro, se você puder parar, né? Eu não sei se você está assistindo agora às 6 horas, das 6 às 6h30, ou está assistindo, ouvindo à noite, das 23h30 às 0 horas, das 11h30 à meia-noite. Se você estiver num carro, quiser dar uma paradinha, vamos orar. Sabe, 2 minutinhos a gente ora e depois vai dar os endereços se você quer nos procurar. Mas vamos fazer oração primeiro, tá bom? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, Pai querido, é no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós, em oração, Pai, nos colocamos diante de Ti. Porque nós já estamos em Tua presença. E eu quero, Senhor, orar agora por cada uma dessas pessoas. Meu Deus, o Senhor sabe. Essas pessoas que estão agora sintonizadas, ouvindo, acompanhando e assistindo essa programação. O Senhor tem visto, Pai, são pessoas batalhadoras, pessoas que lutam, pessoas que se esforçam, pessoas que trabalham. E isso traz uma frustração. Porque quando a pessoa ela é batalhadora, ela é guerreira, ela luta, ela batalha, e ela não vê o fruto desse esforço dela, isso traz uma frustração tão grande. É diferente, Pai, de uma pessoa acomodada, preguiçosa, mole, que quer que as coisas mudem sem fazer nada. Mas não é o caso aqui de pessoas, meu Deus, que está nos ouvindo aqui agora. Pessoas que o Senhor colocou para acompanhar essa programação,
que diz assim: eu não sei porque que a minha vida não funciona, não dá certo. Eu não sei porque essa área da minha vida não dá certo. Porque você tenta resolver do teu jeito. Até hoje você tentou resolver da tua forma, como você acha, como você pensa, como você está deduzindo. Dê uma oportunidade para Deus a partir de hoje. Nós mostramos aqui duas situações de uma cidade inteira que a terra era estéril e por causa de águas contaminadas. E ninguém, as famílias não tinham coragem de construir as casas para morar ali com seus filhos, porque a água que ali estava poderia trazer morte para os filhos. Não servia para o plantio, não servia para o gado, não servia para os animais beber, não servia para tomar banho, para fazer comida. Mas os homens procuraram a pessoa certa, o profeta. E o profeta, inspirado, num ato profético, pede um prato apenas de um sal. O que tem a ver o sal? É um ato profético. E ele pede para levar ele lá na fonte, onde brotava a água, lá na raiz. E antes dele jogar, ele diz: assim diz o Senhor, a partir de hoje torna-se saudável. E jogou. E a Bíblia diz que até os dias de hoje, estas águas se tornaram saudáveis. Pai, eu não sei qual é a área dessa pessoa, Pai, que está contaminada, representando águas amargas. Mas eu sei que o mesmo Deus que transformou essa cidade inteira através das águas, o Senhor pode transformar agora, tocar na vida desta pessoa, para que ela venha se levantar, abrir o coração e começar a se render e se entregar a Ti, e começar a deixar a vida dela ser dirigida e direcionada pelo poder da Tua palavra. Pai, mas eu uso a autoridade que o Senhor me deu para abençoar essas pessoas. Meu Deus, que seja quebrado agora todos os vínculos, alianças e pactos, meu Deus, com coisas malditas do passado, seja quebrado e anulado agora na vida desta pessoa. Eu declaro, meu Deus, as correntes, meu Pai, tudo que está por detrás, as correntes, as portas de bronze, os ferrolhos de ferro sendo despedaçado agora. Meu Deus, despedaça agora todas as obras malignas que amarrou e escravizou essa pessoa até hoje. E que ela se torne uma pessoa livre para se levantar. E para poder, Senhor, buscar a Ti, buscar um lugar. Meu Deus, se ela acredita que nós estamos aqui, Deus, o Senhor começou esta obra na vida dela, que ela possa nos procurar ali, meu Pai, na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Nós vamos passar daqui a pouco os endereços. Pai, consagra esta água. Meu Deus, coloca nela o Teu poder e a Tua unção, para que quando nós beber desta água, seja como remédio infalível, não como um paliativo, mas algo que vai na raiz do problema e vai trazer cura, vai trazer ânimo, força e vai levantar esta pessoa. Nós declaramos isso para a glória do Senhor em nome de Jesus. Digam amém e graças a Deus. Beba da tua água. O ministro vai dar os endereços aqui para nós, né? Os endereços nossos das redes sociais. Isso. Nós estamos no Instagram, né? Com @igrejamoriá.rp. E temos também o nosso canal no YouTube, que é o @igrejamoriá.rp. Só que o RP tudo junto, né? Tudo junto. Do Instagram é moriá.rp. RP. E o YouTube é @igrejamoriá. Tudo junto. RP, tudo junto. Tudo junto. E estamos também no WhatsApp, no DDD 16. O número é o 99400 9450. Você que deseja um pedido de oração, você que deseja colocar o nome da sua família, quiser enviar para nós, pode enviar nesse WhatsApp. Talvez você diga: olha, eu gostaria de ter um atendimento na igreja. Pessoal, né? Um atendimento pessoal. Você pode mandar no WhatsApp, que a gente vai marcar esse atendimento. Com o maior prazer, estaremos de portas abertas aguardando você. E estamos ali na Rua Platina, número 121, no Jardim Santa Cruz. Bem próximo do estádio do Botafogo. Do Botafogo. É isso daí. Então nós vamos ficando por aqui, né? Nosso horário já está chegando no final. Mas amanhã nós vamos continuar falando. É interessante isso. Nós vimos então que
Eles agiram de acordo com a palavra de Deus, né? Então nós vamos mostrar Direção de Deus. a importância do poder da palavra quando colocada em prática na vida das pessoas que acreditam e crê, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui então no programa de hoje. Amanhã estaremos de volta nesse, né, no mesmo horário, na 100,1. Então que Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Deus abençoe.